E aí pessoal, tudo bem? Amantes da literatura, como é que vocês estão? Eu sou o Emerson, da nossa Elite. Eu tô aqui para fazer um convite a vocês. Vamos bater um papo hoje sobre o Machado de Assis? Pode ser? Então vem comigo para a gente conversar um pouquinho sobre esse grande autor da literatura brasileira e um dos nomes mais importantes da literatura universal. O Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, em 1839. Também no Rio de Janeiro ele faleceu em 1908, e aí já era considerado um grande escritor. E acreditem, esse que é considerado um dos nomes mais expressivos da literatura mundial hoje, nunca cursou o ensino superior. Mais um dado importante sobre esse nosso prosador que tanto nos orgulha. Exerceu diversos cargos públicos no Ministério da Agricultura, do Comércio e de Obras Públicas e tem uma obra bastante vasta. O Machado de Assis, além dos romances, dos contos, também escreveu peças de teatro, ensaios, crônicas, poesia, é um polígrafo, como se costuma dizer, portanto. E, como eu disse a vocês, hoje ele está merecidamente na moda, é estudado no mundo inteiro e é um autor que desperta cada vez mais interesse. Então vamos ver o que é que esse autor tem de tão genial, que eu acho que é o adjetivo que melhor lhe cabe. Vamos lá? Eu vou tratar hoje com vocês um pouquinho sobre o romance Quincas Borba, um romance que foi inicialmente publicado em folhetins. Ele foi publicado mais ou menos aí num período de 5 anos e posteriormente saiu em volume em 1891. O Afrânio Coutinho nos faz uma observação interessante. Diz ele, Quincas Borba, que aparece em 1891, é muito mais rico de vida e substância humana que o romance anterior. Ele está se referindo naturalmente às Memórias Póstumas. A atitude sarcástica e falsa de Brás Cubas cede lugar a uma severa dramaticidade que suporta a medida do trágico. E é exatamente isso que acontece no Quincas Borba. Se nas Memórias Póstumas nós temos um tom mais galhofeiro, mais satírico, no Quincas Borba esse tom de dramaticidade predomina até a última linha do romance. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha no fragmento que eu preparei para a gente fazer algumas considerações. Diz assim o texto. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade vos digo, que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era há 1 ano? Professor. Que é agora? Capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túnis que lhe deu o recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou. Ambos morreram e aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça... Reticências. Aliás, essas reticências não estão aí à toa. Bom, eu destaquei para vocês alguns elementos que eu acho fundamentais para se pensar na estilística do Machado de Assis. A primeira característica apontada aí é a elegância do estilo desse autor. Vejam, fitava, cuidaria, cotejava o passado com o presente, em verdade vos digo. Vejam o tempo verbal. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, ele usa aí o pretérito perfeito composto do modo indicativo, que não é muito comum, não é muito natural que se use no dia a dia.
Todas essas escolhas de palavras e expressões, como eu mencionei para vocês, mostram que há um cuidado, uma seleção bastante criteriosa. E esse cuidado combina naturalmente com o discurso sutil, que na linguagem figurada do Machado de Assis encontra expressão numa série de metáforas, de alegorias, de eufemismos, ironias, gradações, que também, naturalmente, enriquecem essa expressão do discurso machadiano. Ok, dito isto, vamos pensar um pouquinho nas figuras de linguagem que eu acabei de mencionar. Observem, num dado momento, o personagem faz uma comparação entre o passado e o presente, uma comparação entre o que ele era há um ano e o que ele é agora. Vejam as antíteses, ou a gradação. A gradação é muito importante nesse trecho. Num dado momento, ele diz, olha para si, para as chinelas, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. Essa gradação, naturalmente, indica esse entusiasmo que se percebe no Rubião diante da sua nova condição de homem capitalista. Um homem capitalista que se flagra num determinado momento experimentando essa sensação de propriedade. A sensação de propriedade é naturalmente um modo mais sutil de dizer que ele está encantado diante do poder de consumo desse capitalismo que agora começa a correr no seu sangue, nas suas veias. E obviamente que há também uma ironia quando, aludindo à morte do melhor amigo, que lhe deixou a herança, e também da irmã, ele se pronuncia da seguinte maneira, Deus escreve certo por linhas tortas. Então vejam que mesmo as coisas mais impactantes, mesmo as coisas mais duras, são tratadas pelo Machado com uma linguagem tão bem escolhida que o estilo dele, muitas vezes, parece esconder, principalmente, aquelas questões que o naturalismo reinante na época disse de maneira tantas vezes grotesca, de maneira tantas vezes excessiva ou exagerada. Um outro aspecto que eu levantei para vocês aí nessa breve análise é a importância da pontuação. A pontuação no Machado de Assis sempre tem um caráter bastante expressivo. Ela tem um sentido, um valor semântico importante. Só nesse breve trecho, eu procurei destacar para vocês, primeiro, a interrogação. Ele se pergunta num determinado momento, que era há um ano? Há aí um autoquestionamento. Vocês observem que o Rubião, o nosso personagem, está fazendo um balanço, está fazendo uma avaliação da sua condição de vida, né? Esse balanço da condição pessoal. Depois há uma exclamação, que é agora? Há uma constatação eufórica como resposta, muito satisfatória, porque ele se percebe um homem capitalista, diferente daquele professor que vivia de maneira muito mais modesta, numa cidade igualmente modesta como era Barbacena. E finalmente as reticências, que eu considero o uso mais expressivo desse trecho, quando ele diz o que parecia uma desgraça, e as reticências estão utilizadas aí em favor de suspender um pensamento de teor reprovável. Porque, na verdade, a morte da irmã e do melhor amigo, que poderia parecer uma desgraça, foi a sorte que permitiu a ele se tornar capitalista, condição que, neste momento, lhe dá grande satisfação. Então, observem como a pontuação tem um caráter semântico importante, como é que ela confere sentido ao texto e nos permite conhecer e entender melhor as reações, os valores, os comportamentos das personagens no Machado de Assis. É apenas um exemplo este, mas isso vai aparecer no decorrer de toda a sua obra. Bom,
eu não poderia deixar de falar também para vocês a respeito da intertextualidade. Num dado momento do texto, ele nos diz: em verdade vos digo. E um pouquinho mais para baixo, vejam como Deus escreve certo por linhas tortas. Observem que esses dois usos que eu destaquei aqui, numa outra cor, esses dois usos dialogam com a tradição. Transitam, na verdade, entre o clássico e o mais popular, e a finalidade dessa apropriação que o Machado faz do discurso alheio é desconstruir e reconstruir sentidos que estavam inscritos nesses discursos passados, ou seja, é uma retomada do discurso alheio impondo-lhes novos sentidos, novas intenções e, obviamente, que, na medida em que isso ocorre, há uma quebra das ilusões dos leitores, a quem, aliás, ele se dirige. Porque diante da fala e da utilização de um discurso conhecido, o leitor está esperando um arremate, um desfecho, e ele nos apresenta uma outra coisa. Na verdade, em verdade vos digo, essa expressão é canônica, ela é religiosa, ela é encontrada nesses ambientes. E, no entanto, nessa situação, ela está a serviço de revelar o comportamento, os verdadeiros pensamentos do personagem. Aqui nós temos um narrador onisciente que é capaz de penetrar na consciência do personagem e saber tudo o que se passa com ele, dentro dele. Essa ação interna que é muito importante no texto machadiano. Bem, eu também diria a vocês que um outro elemento de extrema importância nessa passagem, nesse excerto, mas ao longo de todo o livro, é o modo como serão tratadas as relações humanas confrontadas com o materialismo crescente da sociedade burguesa no Brasil da segunda metade do século XIX. Observem que o Machado expressa nos seus romances, sobretudo a partir das Memórias Póstumas, uma visão bastante ácida dessa elite brasileira que está em ascensão. E qual é o ponto de vista que ele nos apresenta a respeito dessa elite? Ele é extremamente cético, extremamente desencantado diante do tempo, diante daqueles homens. E aí nós notamos que, para além da tradição realista, pensemos aí em prosadores como Aloysio Azevedo, como Adolfo Caminha, enfim, mas para além dessa tradição realista, o efeito dos valores do capitalismo tem uma importância bastante grande na construção do perfil psicológico das personagens machadianas. Os efeitos do capitalismo nos permitem entender melhor os valores, a ética, a conduta e os motivos que levam essas personagens a agirem desta ou daquela maneira. Então eu diria a vocês, é extremamente importante se pensar na literatura machadiana também à luz dos acontecimentos históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais do tempo em que ele viveu, do tempo em que está inserida aquela sociedade que fará parte dos romances que ele escreve. Eu estou me lembrando aqui de algumas considerações do grande Roberto Schwartz, e ele diz: os romances da segunda fase do Machado nos mostram as personagens olhando agora de cima, não é? Aqui se flagra a visão da elite em relação àqueles que dependerão do seu favor. E é isso que nos mostra o narrador do Quincas Borba. Assim como também nós vemos isso no Brás Cubas ou no Dom Casmurro, só para falar nos romances mais prestigiados do Machado. Eu também chamaria a atenção de vocês, e isso é fundamental em se tratando desse escritor, a questão do microrrealismo machadiano. O que interessa ao Machado fundamentalmente, ainda que não se possa desvincular a literatura dele das questões externas, históricas, mas sem dúvida nenhuma
o foco do Machado é a sondagem da vida interior. Desvenda-se a relação entre essência e aparência. E é exatamente o que se dá aqui no texto. Observem que o narrador nos avisa de que quem olhasse para o Rubião naquele momento pensaria, acharia, imaginaria que ele apenas apreciava aquele pedaço de água quieta. Isto é só aparência. Na verdade, pensava em outra coisa. No que é que ele pensava? Uma coisa um tanto reprovável. O que parecia uma desgraça foi a minha sorte. Notem que eu destaquei para vocês aqui no trecho justamente esse momento em que se desvenda no personagem aquilo que aparenta ser e aquilo que realmente é. E é o narrador que vai nos mostrando isso. Assim como em outros momentos na narrativa, nós também perceberemos essa dicotomia de essência e aparência nas falas das personagens, nas ações das personagens, não somente pela fala do narrador, né? Mas é bastante importante que nós observemos sempre que nos textos do Machado de Assis, os conflitos externos vão sendo diluídos e o que se valoriza, na verdade, são as ações interiores. Bom, finalmente eu falaria para vocês da importância do pormenor. Aparentemente, quando a gente lê o texto, Rubião fitava a enseada, tinha os polegares metidos no cordão de chambre, olhava para as chinelas. Esses detalhes não nos parecem, à primeira vista, tão importantes. Mas no Machado de Assis eles ganham uma outra conotação. Essa apenas aparente banalidade é uma atmosfera de que o autor lança a mão recorrentemente para construir, para mostrar acontecimentos ou apontar indícios que terão uma importante implicação no desdobramento da narrativa. Na verdade, o que ocorre no Machado de Assis é um redimensionamento da banalidade. E isso é um traço que depois será muito aproveitado, muito explorado pelos modernistas. Isso faz do Machado de Assis um autor que cronologicamente está vinculado ao realismo ao final do século XIX, iníciozinho do século XX. O último romance dele publicado, se não me falha a memória, em 1908, o Memorial de Aires, mas um escritor à frente do seu tempo, que, além da valorização do pormenor, utiliza a digressão, utiliza a ironia, a conversa com o leitor, a metalinguagem. Esses recursos se tornarão comuns posteriormente, mas no momento em que o Machado escreve, tudo isso é novidade nas letras nacionais, né? Daí uma outra razão para nós avaliarmos esse escritor como um gênio, né? Como um prosador de fato à frente do seu tempo. O Alfredo Bozzi nos diz o seguinte: em Quincas Borba recupera-se a narração em terceira pessoa para melhor objetivar o nascimento, a paixão e a morte de um provinciano ingênuo. Rubião, herdeiro improvisado de uma grande fortuna, cai nos laços de um casal ambicioso. Em longos zigue-zagues se vão delineando o destino do pobre Rubião e a vileza bem composta do mundo onde triunfam Sofia e o marido. E não sei de quadro mais fino da sociedade burguesa do segundo reinado do que este, composto a modo de um mosaico de atitudes e frases do dia a dia. Vejam que aí o Bozzi está destacando, está elogiando não só a densidade do texto, mas a sutileza desse texto. Ele é profundo no que diz, mas é muito sutil nas escolhas que faz, do vocabulário, das figuras de linguagem, enfim, da expressão que constitui esse estilo tão rico do Machado. As últimas páginas do romance, contando o fim do nosso anti-herói nas ladeiras de Barbacena, trazem na sua simplicidade patética o selo do gênio. Eu usei esse termo algumas vezes ao longo da nossa conversa, mas aqui é o Bozzi que está dizendo. E se é ele quem diz, eu jamais poderia contestar. Eu sou um admirador inconteste do Alfredo Bozzi, sem dúvida nenhuma.
Bom, eu estou deixando aqui para vocês algumas referências que foram utilizadas nessa nossa breve conversa. O Afrânio Coutinho, a literatura no Brasil, a história concisa da literatura brasileira, do Bose, e o Quincas Borba, do Machado de Assis. Aqui eu quero fazer uma observação. Leiam o Quincas Borba, as Memórias Póstumas, o Dom Casmurro, todos os contos do Machado. Leiam tudo do Machado que lhes cair nas mãos. Tá ok? Bom, era mais ou menos essa conversa que eu gostaria de ter tido com vocês. Eu espero que ela tenha sido produtiva, que ela não tenha sido cansativa, que tenha sido esclarecedora. Mas, para que eu saiba como é que é a recepção de vocês em relação a esse nosso papo de elite, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, tá? Que vocês acionassem o sininho lá para receber as notificações, porque sempre vai ter coisa nova, né? A gente está inaugurando aqui uma série para ler. O nosso primeiro autor é o Machado de Assis, mas daqui a pouco vem Gregório de Matos, daqui a pouco vem Carlos Drummond de Andrade, daqui a pouco vem Graciliano Ramos e uma série de outros escritores, tá bom? Então se inscreve lá, deixa o seu comentário, isso também é muito importante para a gente avaliar, orientar, para que eu saiba o que é que vocês desejam, o que é que vocês esperam. Porque na verdade vocês fazem parte dessa elite junto comigo, dessa elite da língua, tá bom? Ok, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer conversar sobre o Machado de Assis. Na nossa próxima conversa, no nosso próximo encontro, será também um grande prazer estar com vocês para falarmos um pouco sobre o Gregório de Matos. Até mais. Tchau.